Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E estamos aqui com mais um vídeo do quadro Surto Coletivo, o quadro que vocês já conhecem, onde vocês mandam seus surtos e eu trago um convidado para surtar sobre os surtos de vocês. A convidada de hoje é muitíssimo especial, já esteve aqui no canal anteriormente, fico muito feliz em tê-la de volta. Gabi Laroca, do República do Medo. Por favor, se apresente para quem ainda não te conhece. Oi, gente, tô muito feliz de estar de volta, né? Fazia algum tempo até que a gente não se encontrava, mas pra quem não me conhece, meu nome é Gabi Laroca, eu sou historiadora, na verdade sou doutora em História, trabalho com cinema de horror faz uns 10 anos, pesquisando e trabalhando com História e Cinema, e atualmente eu sou podcaster lá no RDMcast, né, o República do Medo, e também sou produtora de conteúdo na internet, onde eu falo sobre horror, horror na cultura, no cinema, na literatura, horror em todos os lugares possíveis. Exato. Você que adora acompanhar criadores de conteúdo no Instagram que tem estantes e pop funkos que te dão inveja, acompanhe a Gabi, porque os stories, os posts dela são sempre de dar inveja na gente. Estou proibida atualmente, meu cartão de crédito diz chega, chega! Te entendo, te entendo. Bom, pessoal, você que tá aí assistindo a gente, lembre-se que esse é mais um conteúdo da nossa maratona de horror. Ao longo do mês de outubro, nós teremos conteúdos diários sobre horror e terror ao longo dos 31 dias do mês. E se você ainda não conhece a Gabi e o República do Medo, o link do podcast e as redes sociais da Gabi vão estar todos aqui na descrição. Sem mais delongas, bora lá então. Na noite de Dia das Bruxas de 1963, na pequena cidade de Haddonfield, Illinois, Michael Myers, um garoto de 6 anos fantasiado de palhaço, assassina sua irmã mais velha, Judith Myers, com uma enorme faca de cozinha. 15 anos depois, na véspera de Dia das Bruxas de 1978, Michael escapa do hospício onde estava preso desde o assassinato. Ele rouba o carro que estava destinado a levá-lo para uma audiência judicial, cuja intenção era de que ele nunca fosse solto, e no dia seguinte, o Michael, agora com 21 anos, vestido como um macacão e com o rosto coberto por uma máscara, volta para Haddonfield e começa a perseguir a jovem Laurie Strode, dando início a uma série de assassinatos e criando em torno dele a imagem de um bicho-papão imbatível. Essa é a sinopse de Halloween de 1978, que foi a indicação da Gabi Laroca do República do Medo para nossa maratona de horror. Gabi, conta pra gente por que é que você escolheu esse filme. Bem, primeiro porque é um clássico, né? Eu acho que quando a gente fala de clássicos de horror, Halloween de 78 sempre é um filme obrigatório na lista. Segundo, que é um precursor dos slashers, né? Então ele tem todas as características que a gente vai ver nos anos seguintes ali. A gente vê em Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, e todos os outros slashers ali seguem Halloween, então eu acho que ele é muito canônico nesse sentido. E também porque eu tenho uma predileção pessoal por ele, né? Eu estudei, analisei Halloween na minha dissertação de mestrado, então eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu acho que é um filme muito interessante do ponto de vista de história do cinema, história dos slashers, né? Tem toda a questão das garotas finais, da Laurie Strode. Eu acho que ele é um filme que tem muitas camadas. E além de tudo, é um ótimo filme de horror, até hoje, mesmo 40 anos depois. Com certeza, até hoje. John Carpenter arrasa. Exato. Bom, pessoal, agora eu e Gabi vamos trazer os surtos de vocês para que possamos dar também as nossas opiniões e comentários sobre o filme. Só não se esqueçam que o papo aqui é com spoilers, beleza? Então, vamos falar de tudo, inclusive do final do filme, mas também de 78, né, gente? Não é como se a gente estivesse falando de um filme super atual, embora permaneça atual até os dias de hoje. Bem, o primeiro surto foi do Diogo Cinéfilo, né? E ele falou assim: Carpenter domina os jogos de luz e sombra como ninguém, e faz um assassino lento e silencioso o mais temido e perigoso até então. E por que não dizer até hoje? O primeiro Halloween que assisti foi o 4, no saudoso Cine Trash do Zé do Caixão, quando tinha apenas uns 8 anos. A ideia de ver Michael perseguindo uma garotinha da minha idade me apavorava. Na semana seguinte, fui alugar o Halloween original na locadora. Lembro de passar uns 3 meses tendo que fugir para a cama dos meus pais na hora de dormir. Eu não conseguia ficar no escuro, que já imaginava aquela máscara branca vindo do nada. O pai de todos os slashers e o que me fez viciado no gênero de horror. Gabi, você concorda com o epíteto de o pai de todos os slashers? Ou você vai defender um que eu também sei que é seu queridinho, Massacre
Massacre da Serra Elétrica? Então, né? É uma discussão, né? Tem outros. É uma discussão. Na verdade, assim, né? A gente sempre fala, gêneros não nascem da noite pro dia, então, assim, é muito Exato. difícil você bater e falar assim, esse é um filme que fundou, porque sempre tem outras referências, outros filmes, né? Então, assim, os slashers também bebem muito dos giallo italiano, mas eu, Gabriela, daí é uma opinião pessoal também, se o Felipe discorda, ele discorda aí na casa dele. É que pra mim Halloween é o fundador, assim, do gênero que a gente conhece, né? Porque eu amo Massacre da Serra Elétrica, é um dos meus filmes favoritos, mas ele ainda tem algumas questões que não se adequam tanto aos slashers. Já o Sim. Halloween, ele mostra muito aquela fórmula que a gente vai ver nos outros filmes. É que antes a gente tinha muitas experimentações, mas parece que a fórmula de Halloween é a que fica, né? Então a gente pode chamar ele de pai e a gente aceita que ele tem a voz, não é? Com então certeza, Massacre da Serra Elétrica vem pra ser bisavós uma e avó. tataravós e assim por diante. Tem um também que eu nunca assisti, mas eu lembro de você ou o Braga terem falado dele já no República do Medo, que é um do Mário Bava. O Bahia de Sangue. Não sei se é esse, mas que eu lembro de vocês citarem também Não, no é episódio que falaram sobre slashers. Deve ser esse. Ele é Bahia de Sangue, às vezes você encontra ele como Banho de Sangue, né? Ele é um filme também, assim, da década de 70 que super inspirou os slashers, mas ele é menos conhecido, né? Sim. Enfim, acho que vão ter vários outros filmes aí que a gente poderia colocar nessas inspirações, mas sim. Então damos aqui o título de pai de todos os slashers. Exame de DNA saiu e é pai mesmo, entendeu? É pai mesmo. Agora, Gabi, o Diogo tava lembrando aqui de assistir no Cine Trash. Você lembra qual foi o seu primeiro contato? Antes de ser uma mestranda, doutoranda, fazer suas dissertações, como foi que a pequena Gabi conheceu o Halloween? Eu acho que foi uma coisa muito parecida com o que o Diogo contou ali no comentário dele, porque pra mim Halloween foi um filme que eu peguei na locadora, né? Nas saudosas locadoras. Não lembro exatamente, eu acho que eu tava com uns 14, 15 anos, bem aquela fase adolescente que a gente quer assistir todos os filmes de horror possíveis. E eu peguei Halloween porque era um clássico, né? Todo mundo sempre falava. Então acho que foi ali mais ou menos nessa época, um caminho bem similar, né? Aquela coisa do filme tá na locadora, tá na estante, a capa chama atenção. Então foi assim que eu tive meu primeiro encontro com o Michael Myers. Eu acho massa porque eu não tive uma infância e adolescência na qual eu assistia vilões slashers, porque eu tinha muito medo. E, tipo assim, eu assistia coisas de possessão demoníaca, de espíritos de boa, mas assassino mascarado me dava medo. Tanto que eu lembro que o que eu mais gostava era o Fred Krueger, porque ia pra um lado mais sobrenatural. Mas o que mais me dava medo sempre foi o Michael Myers. Eu morria de medo da máscara dele. Tanto que eu só fui assistir Halloween, assim, eu já tinha visto partes na TV, mas pegar pra assistir de verdade, eu já era adulto. Eu acho que foi em 2017 que eu assisti pra me preparar pro remake de 2018. Porque até lá eu nunca tinha pegado pra assistir. Mas sabia que eu acho de todos os vilões slashers, assim, pelo menos dos famosos que a gente conhece, eu acho o Michael o mais assustador. Porque a gente não sabe a motivação dele muito, assim, não Sim. é vingança, não é nada, assim, que nem, sei lá, Jason ou Fred, né? O Ghostface, depois de muitos anos. Você não sabe muito bem o que ele tá querendo. Tem aquela máscara que você não consegue ver a expressão dele, né? Tipo, uma coisa em branco. E o jeito que ele caminha muito devagar. Então, assim, ele Sim. vai indo. Então, vai criando aquela coisa, um suspense. Eu acho ele aterrorizante. Eu acho que de todos ele consegue Sim. ser o mais assustador até hoje. Porque ele não transparece nada, né? Então você literalmente não sabe o que esperar. Exato. E acho que vai ter gente comentando isso aqui no Surto de hoje também. Vou puxar agora o comentário da Lily Priscila, que disse o seguinte: eu nunca liguei pra todas as perguntas que as sequências desse filme tentam responder. O Myers ser imortal, ou ter ligação com a Laurie, nada disso. Eu só queria a resposta pra pergunta que o Dr. Loomis e o cara do hospício debatem logo no começo do filme, quando Michael Myers foge do hospício. Como raios ele aprendeu a dirigir? E eu sofrendo anos na autoescola. A gente sentiu uma pontada de dor aí, Lily. Eu senti uma força. inveja. Tá invejando o Michael já, né? Gabi, você tem resposta pra isso? Gente, se alguém algum dia descobrir como que ele aprendeu a dirigir, ou como é que ele aprendeu a dirigir tão rápido, vocês me contam, porque eu não tenho ideia. E assim, é um furo de roteiro que todo mundo comenta desde sempre, que é como diabos Michael Myers, que foi preso, né, tipo, internado ali na clínica psiquiátrica, quando ele era criança, sai 20 anos depois dirigindo. Como que ele consegue?
E ainda assim, aparece ele dentro do carro, né? Tem uma cena do filme que ele passa e ele tá dirigindo. Ele tá dirigindo. Gente, aonde isso aconteceu? Como? Não, e até se você for parar pra pensar em outras coisas menos explícitas, o fato de... Aí a gente vai pensar mais nas sequências, mas deve ser sempre um cara fortão, sabe? Que consegue carregar as pessoas com facilidade. Eu fico pensando, a academia do manicômio devia ser assim, uns personal trainer de outro mundo, né? Não, porque ele é bombadão, ele é alto, ele é forte, Sim. ele sabe onde ir. Tipo, não importa que ele tenha tido, assim, um isolamento social desde que ele era criança, né? O filme, ele completamente ignora essas partes. Sim. E depois, né, como a gente sabe, depois vai para umas explicações até mais sobrenaturais e eles tentam explicar algumas coisas, assim, mais por um lado, e aí ele virou o mal, puro mal, né? Sim. Mas o legal do primeiro filme é que ele justamente é um ser humano, né? Ele é um fugitivo e a gente não vê o rosto, não sabe nada dele, mas ele é só um ser humano, né? Só um cara doidão, assassino que fugiu. Sim, e eu acho que assim como você falou anteriormente, que o fato da gente não ver o rosto, não ver os sentimentos, faz com que ele seja um vilão apático e que por isso pode ser tão ameaçador, o fato da gente também não ter respostas, né, de por que ele é um humano, mas que parece algo sobrenatural, também vai complementar isso aí. Porque a questão de dirigir, eu reassisti o filme ontem pra gente gravar, e no começo o Dr. Loomis chega a dar uma opinião dele, que ele fala que acha que alguém do próprio hospício deve ter ensinado. É a opinião que ele tem ali. Só que eu lembro que uma vez eu vi uma teoria de um fã, daquelas teorias que a gente dá risada, falando que o Michael era o filho da Rosemary, de Bebê de Rosemary. Apesar de que cronologicamente não faz muito sentido, porque Bebê de Rosemary é de 68. Se você faz uma brincadeira com as datas aí, a ideia de que o filho da Rosemary fugiu, né? E aí depois ela tem esse filho aí, ele cresce ao Michael, assim. Não precisa ser a Rosemary, mas um anticristo, né? Alguém que veio com poderes malignos dentro dele. Nunca se sabe, né? Depois eles vão para uns lados, assim, cada vez mais tem umas coisas celta no sexto, né? Sim. Mas a questão do dirigir é só mais um dos mistérios do Michael, né? A gente não sabe muito dele nesse primeiro. Depois no segundo eles até tentam criar um parentesco com a Laurie, né? Tudo bem. Mas o fato dele dirigir é um grande mistério. Acho que é o maior mistério do filme, né? Todo mundo tá tipo, meu Deus, como que esse cara tá dirigindo? E a gente não tá falando nem de um carro manual, quer dizer, a gente não tá nem falando de um carro automático. É um carro manual, ele vai na força e da fé, entendeu? E vou acrescentar mais uma coisa aí. Nós que hoje em dia só sabemos chegar nos lugares com GPS, o Michael tinha um conhecimento geográfico pra conseguir sair de lá, ir pra cidade dele. Como que ele conseguiu? Assim, ele pegou o mapa, ele parou, assim, né? Porque ele realmente chega, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Pois é. 78, não tem GPS, não tem Não, vou depois... pegar meu celular, tô perdido, vou ligar a localização, entendeu? E consegue circular pela cidade, assaltar a loja de fantasia, saber onde que ele vai. O Michael é à frente do seu tempo, né, gente? Gente, ele mostra o que a determinação de matar não faz, né? Isso aí. O próximo surto é da Bibi Meirelles, e ela falou que o filme que estabeleceu as regras do slasher nosso de cada Halloween. O filme é facada, gritaria e perseguição, mas lenta, porque o Michael Myers não vai se rebaixar a correr atrás de ninguém. E daí vem o meu surto. Foi daí que surgiu a ideia de que não importa o quão rápido e desesperadamente você correr, se batendo pelos lugares, moitas e becos, o vilão slasher sempre te alcançará em seu passo moderado e altivo? O que você acha, Gabi? Assim, né? Eu acho que Halloween pode ter influenciado muito dessa tendência que a gente vê nos slashers do vilão sempre andar devagar. Mas eu também acho que tem uma questão muito prática, porque se ele corresse, ele alcançava a galera muito rápido. E daí todo mundo morria muito cedo no filme. Sim. Daí o filme ia ter tipo 30 minutos, entendeu? Ia ser tudo muito rápido. E o fato deles andarem, né, deles caminharem, também vai causando uma angústia na gente, né? Eu acho que a gente vai criando aquela ansiedade do não importa, ou ele tá indo devagar, mas ele tá vindo, sabe? Ele tá chegando, ele não precisa correr pra te alcançar. Mas eu acho que Halloween é muito responsável por isso, assim, porque a gente vê muitas coisas que o Halloween trouxe que vão ser repetidas à exaustão nos filmes seguintes, né? Então, ele é um lançador de tendências, digamos, né? Sim, com certeza. E dá uma coisa meio animalesca pro Michael, parecendo um predador, um tubarão em volta da presa, né? Que, nossa, as cenas em que... Eu lembro daquela cena
a personagem que tá na cozinha conversando no telefone e tá mexendo na frigideira, e aí cada hora que ela vai pra um lado da cozinha, você vê o Michael de um canto, de Ele repente tá lá ele espiando. some, ele tá lá espiando. Então assim, você nunca sabe quando que ele vai atacar ela, e isso gera uma tensão muito massa na gente. E realmente, não só ditou várias regras aí que seriam usadas por outros filmes, mas até em filmes mais recentes. Fazia muito tempo que eu não reassistia o Halloween de 78. E quando eu peguei pra reassistir agora, eu fiquei muito impressionado em como ele inspirou diretamente o Corrente do Mal, o It Follows. Tem cenas do Corrente do Mal que Super. são muito idênticas. Tem a cena da Jay vendo a criatura vindo atrás dela pela primeira vez na escola, quando ela olha pela janela, é igualzinha a cena da Laurie na escola olhando pro Michael, né? Uma cena que se repetiria em vários outros filmes também. Até a noção da entidade vinha sempre andando, né? Então assim, é muito massa ver como é um filme que tá aí pra ser homenageado pra sempre. A gente vê Halloween, assim, não só nos slashers, né? A gente vê como ele impactou o gênero de horror como um todo, né? Ele é um filme muito diferente pra época e que depois foi muito copiado. Ou nem às vezes copiado, né? Até homenageado, tem toda uma inspiração por detrás, mas o Corrente do Mal é muito legal ver como tem essas referências e você pega, nossa, a câmera, o enquadramento, a cena tá igualzinha, é muito legal. Teve um comentário que eu fiz uma vez com o Lucas, num vídeo aqui no canal, o Lucas do Refúgio Cult, sobre o Exorcista, sobre como o filme do Exorcista moldou certos imagéticos no cinema de como funciona um exorcismo, ou como funcionam as cenas de possessão, que depois viraria uma fórmula para ser replicada, e a gente brincou falando assim, como deve ser a sensação de você ter feito um filme que depois viraria assim, a fórmula pra galera reutilizar, né? E eu imagino que o Halloween tem isso com ele, né? Como Com deve ser a certeza. sensação de você criar certas cenas, certos lances de câmera em cenas de perseguição e tudo mais, que depois viraria uma fórmula, né? Tipo assim, deve ser algo de outro mundo, né? Você deve se sentir muito especial, né? Com certeza. Nossa, eu sou foda, olha o que eu crio, né? O próximo comentário é do Léo do Peter Parker, e ele diz o seguinte: tem uma coisa que me incomoda nesse filme, mas entendo que pode ser uma visão atemporal minha. A forma como as personagens femininas são sexualizadas, com exceção da Laurie, que é a menina santa que não fica com ninguém. 100% das mortes das personagens femininas acontecem com elas com os seios à mostra. A mais ridícula, inclusive, é aquela que cuidava da menininha e que está cozinhando. De repente, quando está no telefone, ela fala que se sujou e tira toda a roupa para ficar só de calcinha. Quem faz isso, gente? Tirar a roupa inteira na casa onde está trabalhando só porque caiu um pouco de comida. Entendo que décadas depois nós enxergamos esse filme com outros olhos, mas acho que na época ele era feito para homens que tinham fetiche em ver mulheres com os peitos de fora morrendo na tela. Tenho minhas opiniões sobre essa questão também, mas eu acho que esse aqui é um ponto que eu preciso dar a palavra primeiro para Gabi para nos dar o seu parecer. Assim, né, eu concordo com tudo que o Léo do Peter Parker falou. Acho que não é nenhuma questão, assim, de você estar implicando com o filme, né, nem de que é uma visão atemporal. É que a gente agora também tem um conhecimento que faz a gente olhar pro filme de uma maneira diferente. Isso é muito bom, Sim. né? É muito proveitoso a gente poder olhar e falar, putz, isso não fica mais tão legal, né? Isso aqui já pega mal hoje em dia. E o Halloween, como todos os slashers quase que vieram depois dele, vão utilizar muito essa fórmula de que é uma hipersexualização das personagens femininas e também uma certa punição delas, né? Então, assim, se você não é a garota final, que como ele descreveu, é a santinha, né? Que não se envolve com ninguém, que é pura, que é a menina boa, você vai ser o outro extremo, né? Que é tipo a menina má, a menina hipersexualizada. E daí a gente tem essas cenas, né? Onde a Annie, por exemplo, ela tira toda a roupa ali na cozinha. No próprio Halloween tem outra cena, que é quando a outra amiga dela, que agora me fugiu o nome, é morta, estrangulada, né? Com o fio do telefone. E ela tá com os seios à mostra, né? Então, o cinema de horror, e não é só o Halloween, né? Mas o cinema de horror, ele tem uma tendência em alguns momentos de ter essa hipersexualização e de ter essa punição do corpo e também ter essa punição contra as mulheres que transgridem alguma norma, né? E daí também é importante a gente lembrar que o filme é de 78, né? Então ele tá envolvido em um contexto muito próprio, que é o contexto dos Estados Unidos na década de 70, né? E que tem toda uma disputa cultural, uma disputa de grupos sociais, tem um movimento feminista e daí tem um outro lado, um movimento antifeminista, né? Então também tem essas questões que influenciam
confiam muito no filme. Não que eu acho que o John Carpenter falou, eu quero fazer isso, mas sabe aquela influência inconsciente? Porque ele estava inserido naquele momento, entendeu? Todo mundo tá, nós estamos inseridos no nosso contexto, então a gente faz coisas às vezes até influenciados por algo que a gente nem tá pensando muito sobre, entendeu? Com certeza. Com os conhecimentos e debates que temos hoje em dia, a gente olha pro filme e a gente consegue enxergar quase que um paradoxo, porque ao mesmo tempo que tem essa hipersexualização, como se o diretor disse, eu sei que vai ter um grande público, provavelmente masculino em maioria, que vai querer ver as mulheres morrendo com seios à mostra. Ao mesmo tempo também tem um quê de moralidade, com essa questão de a garota que se mantém comportada e virgem é a que não vai morrer. Mas não é como se fosse algo que o diretor, eu quero colocar isso para as pessoas pegarem essa mensagem, porque não é uma interpretação que a galera ia fazer na época, né? E eu acho que daí vale a gente sempre lembrar que cinema, ele não é feito sozinho, né? Ele não é tipo uma entidade descolada, né, do resto do que tá acontecendo. O cinema, ele é produzido por pessoas e essas pessoas estão inseridas em determinados contextos históricos, em determinados contextos políticos, sociais, culturais, e tudo isso é levado em consideração para fazer um filme, né? Tanto que a gente às vezes tem filmes que tem um cunho mais moralista e outros que às vezes são mais progressistas, né? Então, depende muito, assim, eu acho que isso entra muito naquele debate, o horror, ele é progressista ou ele é conservador? Ele é os dois, depende muito da época e depende de quem tá fazendo, né? E também depende de quem tá lendo, a gente às vezes pode pegar um filme e ter duas leituras diferentes sobre ele, né? Mas o Halloween, ele tem essas questões, assim, eu inclusive trabalhei com isso no meu mestrado, foi exatamente isso que eu quis entender. Entender essa relação entre Estados Unidos, década de 70, né? Até essa ideia do porquê que as mulheres morrem tanto nos filmes slashers, né? Então acho que é um surto super válido, né? Você olhar e até ficar incomodado, falar, putz, isso não é legal, né? E realmente não é, porque a gente fica tipo, gente, quem que tira a roupa? Assim, sujei minha camiseta, vou ficar completamente nua em casa? Não é assim que funciona, né? Sim, perfeito. Gabi, eu vou te fazer uma pergunta que eu nem sei, mas sua dissertação, ela é disponível para as pessoas lerem? Super. Se quiser colocar no link, eu te mando ela depois. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar a dissertação da Gabi disponível aqui no link, né? Porque com certeza vocês poderão passar aí umas boas horas se deleitando com muito conhecimento. Bom, a gente já vai pro último surto, mas antes, não se esqueçam daquela ajudinha de costume, deixem aí a sua curtida, compartilhem o link com os seus amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e não deixem de seguir o República do Medo se vocês ainda não seguem. Vou deixar aqui embaixo o link do Spotify e também, como eu já disse, as redes sociais da Gabi. Senão o Michael Myers vai atrás de vocês. Exatamente. E às vezes, para quem estivesse perguntando cadê o restante da galera do República do Medo, eu não sei a ordem que os vídeos estão sendo lançados. Então eu não sei se os vídeos com Braga e Thiago já foram lançados ou vão ser lançados depois. Fiquem no aguardo aí, que em algum momento vocês vão achar os 3 aqui no canal. Uma hora eles aparecem, não precisa... Uma hora eles aparecem. Bem, o último surto é da Tainá Moura, né? E ela falou assim, esse filme é uma obra de arte atemporal. Esse medo que ele constrói de ser só um humano, porém indestrutível, dá um peso maior pra obra. Saber que ele tá te vigiando e não vai hesitar em te matar também. Fora a máscara sem expressão de 199 personalizada na época, pavorosa. Mas, como dizia um filósofo, as grandes coisas nascem de pequenos começos. Acho que ele se sente desafiado por ela. Ela é uma caça à altura pra ele. E ela tá falando da Laurie aqui, tá? Sim. Ele ter todo esse poder e não conseguir matá-la o deixa frustrado. É legal que essa interpretação já basta e faz muito mais sentido do que as ligações que eles tentam inventar depois, né? Com certeza, essa coisa dele querer voltar pra matar a irmã, tipo, por quê? Entendeu? Sendo que ele nem sabia muito bem quem é essa irmã e ele acha ela facinho, assim, né? Tipo, em 2 segundos. Tem uma coisa que eu acho muito massa. Dessa vez, quando eu reassisti o Halloween, eu tentei olhar pra ele, ignorando as sequências, ignorando até o de 2018, imaginando assim, como seria se só existisse esse filme. E ele é um filme bem completo, sabe? Acho que anos 70 a gente vai ter vários filmes de horror, numa época onde o instigante sobre os vilões era justamente você não saber muito sobre eles e você não ter certas respostas. Hoje em dia, o público, principalmente no YouTube, eu não sei se no podcast vocês sofrem com isso também, que no YouTube a galera vem muito esperando aquele típico final explicado, né? A galera quer saber
de onde os vilões vieram, quais as motivações, quais os poderes. E é tão legal a gente pegar aqui uma época em que às vezes, nossa, o vilão simplesmente existe, ele é poderoso, ele parece o mal encarnado, mas por quê? O porquê fica pra você debater com o seu colega depois dos créditos. Então eu fico imaginando até hoje, assim, quando a Tainá fala dessa questão dele ser indestrutível, eu realmente fico pensando, se não tivesse existido nenhuma sequência pra Halloween, se até hoje o que a gente tivesse foi que no final do filme, o Dr. Loomis olha ali pro andar de baixo, na grama, e o Michael Myers sumiu. A gente estaria até hoje debatendo, tipo assim, nossa, será que o Michael Myers realmente existia? Será que não foi uma alucinação da Laurie? Será que ele era um fantasma? Ele era um vampiro? A gente ia ficar em um debate eterno, né? Eu acho que o legal, quando você pega só esse filme, é pensar, assim, na aleatoriedade das vítimas dele, né? Que é aquela coisa, assim, ele viu esse grupo de jovens, né? Ele encontra as 3 voltando e ele fica obcecado por elas e resolve que vai matar elas. E não tem, tipo, uma grande explicação, sabe? É a escolha aleatória da vítima. Não precisa ter um grande porquê, né? É só isso. E daí, quanto mais a Laurie fugia dele, mais focado em acabar com ela ele ficava, né? Mas não porque tem que ter uma explicação de parentesco ou de qualquer outra coisa, né? Eu acho que essa coisa do... Ele é um assassino implacável e quem ele encontra na frente, ele mata. Ele viu essas 3, ele decidiu que iam ser essas 3 e mais todo mundo que tivesse ali ao redor delas. E pra mim, essa explicação funciona muito. Acho que funciona também pra criar essa mística, que daí o próprio filme tem. Ele era o bicho-papão, ele é a maldade encarnada no ser humano, né? Aquela ideia do o mal não se explica também, né? Isso eu acho bastante interessante. Sim, eu também. E só um adendo aqui, porque a gente citou sequências e tal, mas um lembrete que é muito importante fazer, gente, é que esse filme, na verdade, é apenas uma duologia. Existe esse filme depois do Halloween de 2018 e não tem mais nada. Não sei se a Gabi discorda, mas pra mim só existem esses 2 filmes. Nunca ouvi falar de outro. Eu também, assim, algumas continuações não me incomodam tanto, separadas, sabe, assim, tipo, não acho horríveis, mas eu acho que o de 78 e o de 2018 são maravilhosos. Eu gosto do H20 também, eu acho ele bem... O H20 é legal também. Divertidinho, farofa dos anos 90. Exato, e tem uma pegada, é muito diferente, mas a proposta é um tanto parecida com o de 2018, né? O H20, ele tem uma pegada muito pós-pânico, sabe? Perfeito. Ele é aquele filme pós-pânico, que é tipo, beleza, slashers precisam de uma renovada, Pânico mostrou que é possível, e daí a gente tem todo aquele revival dos slashers nos anos 90, final dos anos 90, começo dos 2000, né? Ele é pra mim, assim, um efeito pós-pânico. Não acho ruim, acho ele bem divertido. Sim, e de toda a franquia, tem algum que pra você ganha a coroa do pior? Olha, pra mim, tem 2 que eu não consigo engolir, que é o Ressurreição, que é aquele que eles vão fazer um reality show na casa dos Myers. Eu nem lembro qual que é esse. Depois do H20. Tá. Deve ser bem esquecível, então, porque eu nem lembrava desse. É pavoroso, e não é pavoroso no bom sentido do tipo filme que dá medo. Não, é pavoroso de ruim. Sim. A minha opinião é, eu odeio o Halloween Ends. Eu também. Não gostei daquele filme. Tudo bem, teve gente que gostou, acho que daí é uma opinião, né? Porque ele é um filme muito diferente, mas nossa, eu me senti... Sabe quando você se sente pessoalmente atacado pelo filme? Eu te entendo completamente. Eu tenho as mesmas... Pra mim, ele ganha a coroa do pior. Eu me senti pessoalmente atacada, assim, sabe? Eu vou mandar a conta do meu psicólogo pro David Gordon Green, porque ele ferrou com a minha cabeça. Mas também, de novo, é gosto, né? Eu acho que nessas horas de escolher sequência vai muito... Às vezes tem até um lado pessoal, né? Tem gente que fala, meu favorito é tal porque é o primeiro que eu assisti, né? Então, daí acho que vai muito mais pelo pessoal. Com certeza. Então, vou pedir pra você que tá aí assistindo, deixar também aí seus comentários, qual o melhor, qual o pior. Gostariam que eu falasse de outros filmes da saga aqui no canal também, nesse quadro, né? E já deixem aí também indicações de futuros filmes para nas próximas maratonas de horror eu voltar a trazer a Gabi pra falar de mais slasher. Ou outros gêneros dentro do horror e terror também, né? Eu falo de tudo, entendeu? Eu dou os meus pitacos de centavos sobre tudo, então... É isso aí. Gabi, queria agradecer muito sua participação. Uma última despedida sua aí pra fazer o seu jabá novamente, alguma coisa que você queira divulgar. Eu que agradeço. Pra mim sempre é uma delícia
você falar sobre Halloween e eu adorei ler os surtos da galera, assim, porque a gente vê que tem muita gente com opinião parecida com a nossa, né? Sim. E o Michael dirigindo, a questão, né, ali da hipersexualização, isso é muito bacana de ver, assim, e ver o filme também pelos olhos de outras pessoas, né? Às vezes um filme que a gente já tá tão acostumado a assistir, é muito, muito refrescante ver outras pessoas falando sobre ele. Mas eu agradeço o convite, agradeço quem tá assistindo o vídeo também, e pra quem quiser, né, eu tô toda quinta-feira no RDM Cast, o República do Medo, que é um podcast sobre horror na história e na cultura. Nós somos 3 historiadores, a gente fala sobre horror nas suas mais variadas formas. E eu também produzo conteúdo na internet, o meu arroba é Gabi M. Laroca com 2 Cs. Eu tô em todas as redes sociais com o mesmo arroba, então assim, eu consegui reunir assim a forma mais fácil de me achar. Perfeito, já facilitou. É isso aí então, gente. Não esqueçam de deixar aí nos comentários as considerações de vocês. Um beijo e até a próxima.